Cidade FM, no combate ao coronavírus. É você mais perto da notícia. Pois é, começa agora mais uma cobertura especial do jornalismo da Cidade FM sobre a pandemia de coronavírus, com destaque especial para os municípios da região. Os assuntos que vão impactar esta sexta-feira e que pode de alguma forma aí influenciar no seu dia, você ouve aqui em 104,7. Comigo nessa cobertura, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago Sório. Bom dia a todos os nossos ouvintes, a todos os nossos amigos e amigas. Uma ótima sexta-feira para todo mundo. Além do rádio, estamos ao vivo na internet com nossa live no Facebook. Acesse lá para assistir esse programa, facebook.com/Rádio Cidade Tour, som e imagem para você acompanhar essa cobertura especial. facebook.com/Rádio Cidade Tour. Não esqueça de curtir, compartilhar e comentar os assuntos que vamos abordar ao longo dessa próxima meia hora. E olha, subiu para 117 a quantidade de infectados por coronavírus em Itu. Outras 5 pessoas foram curadas da doença. Exatamente, 5 casos a mais confirmados em Itu, eram 112, agora 117. Entre esses 117 confirmados, há 72 pessoas curadas, 14 óbitos já confirmados em Itu. Itu ainda investiga 3 óbitos por suspeita de Covid-19. Além disso, 17 pessoas seguem suspeitas aguardando resultados de exames, sendo que 9 casos suspeitos estão em internação clínica e 4 casos suspeitos em UTI. Itu já descartou 238 casos suspeitos até o momento, Thiago. 29 casos a mais de coronavírus foram contabilizados em Sorocaba. Agora são quantos no total? 577. 577 subiram de 548 para 577 os casos confirmados na cidade de Sorocaba. Os óbitos continuam em 33, nenhum óbito novo adicionado no boletim de ontem. Os internados são 38, eram 35. A cidade de Sorocaba já tem 506 pacientes recuperados da doença, Thiago. E mais uma pessoa testou positivo para a Covid-19 em Salto. A quantidade de pacientes recuperados da doença também aumentou por lá. Pois é, são 37 casos confirmados em Salto, 19 pacientes já foram curados da doença. Esse novo caso adicionado é justamente o paciente já curado, portanto, 37 casos confirmados, entre eles 19 curados. Salto não tem nenhum óbito confirmado, não tem nenhum óbito suspeito. A cidade de Salto tem neste momento 7 casos suspeitos aguardando resultados de exames. 112 casos já foram descartados em Salto, Thiago. Indaiatuba está perto de registrar aí 200 casos de coronavírus. Ontem mais 29 pessoas testaram positivo na cidade e 2 mortes foram confirmadas. 191 casos confirmados até o momento em Indaiatuba, 16 óbitos até o momento. Uma das vítimas, um homem de 71 anos, estava internado desde o dia 12 de maio. Faleceu ontem, possuía hipertensão, diabetes e doença renal crônica. Era positivo para a Covid-19. Outro óbito positivo, um homem de 76 anos que faleceu no dia 6. Aguardava o laudo no Instituto Adolfo Lutz. Ele possuía neoplasia de esôfago e a confirmação para a Covid chegou ontem, portanto, 16 óbitos agora, mais 2 adicionados. Entre esses casos confirmados também, Indaiatuba já tem 168 pacientes curados. Os casos confirmados são 7 em internação e 77 casos suspeitos seguem aguardando resultados. Indaiatuba ainda investiga mais 7 óbitos suspeitos. Já foram descartados 28 óbitos suspeitos até o momento. Entre os casos suspeitos que estão aguardando resultados, 16 estão em internação clínica e 14 casos suspeitos estão na UTI, Thiago. E em Porto Feliz, houve a atualização do boletim epidemiológico? Porto Feliz segue da mesma forma, apenas os casos excluídos, aumentaram de 155 para 159, mas os casos confirmados 25, 19 curados, 5 em isolamento domiciliar, 1 em internação clínica. São 17 casos suspeitos aguardando resultados de exames, 15 em isolamento domiciliar, 2 em internação clínica. Os óbitos neste momento em Porto Feliz, 2 óbitos confirmados até agora. Mais 3 mortes por Covid-19 foram contabilizadas em Jundiaí.
a informação de quem sejam as vítimas e quando ocorreram os óbitos? Um homem de 69 anos, sem comorbidades crônicas registradas, internado no dia 3, faleceu na quarta-feira. Uma mulher de 49 anos, portadora de neoplasia, foi internada no dia 6. O óbito foi registrado também na quarta-feira. E uma mulher de 60 anos, portadora de nefropatia crônica, foi internada no dia 16 e teve o óbito registrado ontem. Com as mortes confirmadas, Jundiaí passa a contabilizar 41 óbitos positivos para a Covid-19 desde o início da pandemia. Tiago, registramos no início dessa semana 30 óbitos em Jundiaí, agora chegando a 41 óbitos. O total de casos positivos em Jundiaí, 557, entre eles 126 estão fazendo tratamento em casa, 42 estão internados. Jundiaí já registra 348 pessoas curadas de Covid-19, incluindo aí também já entre esses 557 casos positivos, 41 óbitos já confirmados em Jundiaí. A cidade de Jundiaí ainda tem 82 casos suspeitos, óbitos suspeitos sendo investigados e aguardando resultados são 10 e os casos descartados até o momento na cidade, 274. E em Cabreúva, Votorantim, esses dois municípios atualizaram os boletins epidemiológicos? Cabreúva não atualizou. Cabreúva tem 33 casos confirmados, 23 casos suspeitos. Entre os confirmados, uma morte confirmada e investiga também mais um óbito suspeito em Cabreúva. Votorantim divulgou um novo boletim registrando 28 casos de coronavírus em 6 dias. Isso mesmo. No destaque para Votorantim, nos últimos 6 dias foram 28 casos confirmados. A cidade chega a 90 casos confirmados, entre eles 72 recuperados, 10 estão em isolamento domiciliar e 4 estão internados. 11 casos suspeitos seguem aguardando resultados de exames. Entre esses 11 casos suspeitos, 5 estão em internação. E Votorantim tem 4 óbitos confirmados. Só para fazer um balanço aqui, né, Tiago? Votorantim registrou o primeiro caso confirmado no dia 31 de março. De 1º de abril a 1º de maio foram 18 casos confirmados. Já no dia 5 de maio, a cidade registrava 30 casos, quase o dobro. No dia 10 de maio, esse número saltou para 47, ou seja, em 10 dias de 1º de maio até então, o número de casos mais que dobrou, somando 29 novos casos. A partir de então, esse número não parou mais de crescer em Votorantim. No dia 15 de maio, eram 62 casos confirmados e ontem, apenas 6 dias depois, 28 novos casos, chegando ao total de 90 casos e 4 óbitos na cidade de Votorantim. 8h10, muito bom dia para você que está ligando o seu rádio agora, seja bem-vindo. Abrimos espaço aqui no Show da Manhã para fazer um balanço dos casos de coronavírus pelos municípios da nossa região e agora a gente também expande isso para todo o país. Vamos falar aí como que está a situação no Brasil, quantos casos já confirmados de Covid-19, Luciano? Passamos de 300 mil casos, passamos de 20 mil mortes. O número de mortes decorrentes de coronavírus chega a 20 mil ontem, né, com 1.188 novos óbitos registrados nas 24 horas. O país também ultrapassou a marca de 300 mil infectados, com a notificação de 18.508 novos casos, segundo o Ministério da Saúde. Com isso, são 310.087 casos, 20.047 mortes registradas. O número de mortes registrados é mais um recorde da doença no país, Tiago, superando o número informado na terça-feira, quando 1.179 novas mortes foram incluídas no sistema. Com a atualização, o Brasil chega perto da Rússia, que é o segundo país em número de casos da doença. A diferença, neste momento, de ontem para hoje já atualizou um pouco aí, está em cerca de 16 mil infectados. Os Estados Unidos continuam em primeiro lugar, com quase 1.600.000 infectados por coronavírus só em solo norte-americano. No estado de São Paulo, o registro de mais 195 mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. O estado tem agora 5.558 vítimas da doença provocada pelo coronavírus. Há mais de 10 mil pacientes internados por suspeita ou confirmação da doença, sendo 4.224 em UTIs e 6.467 em enfermarias. A taxa de ocupação de leitos de UTIs no estado é de 73%. O estado de São Paulo tem 73 mil,
739 casos confirmados da doença. E o estado passou a divulgar ontem o número de recuperados também. No estado de São Paulo, 14.669 pacientes já se curaram da doença, Thiago. Cidade FM, no combate ao coronavírus. 8h18, os assuntos que vão ser destaque nesta sexta-feira e que podem impactar seu dia agora aqui em 104,7. É o jornalismo da Cidade FM, levando informação e prestando serviço a você, ouvinte aí do outro lado do rádio. E olha, a antecipação dos feriados municipais ajudou a elevar o índice de isolamento social na capital paulista. Já nas cidades da nossa região, o resultado permaneceu abaixo dos 50%. Pois é, Thiago, na região, vamos para Itu, quarta, terça e segunda, 3 dias seguidos, 44% o isolamento social. Se manteve em 44%, não diminuiu, também não melhorou. Salto, também 3 dias seguidos. Quarta, terça e segunda, 43% a taxa de isolamento social. Sorocaba, 2 dias seguidos, 43% na quarta, na terça, na segunda foi de 44%. Indaiatuba manteve 3 dias seguidos o mesmo número de índice, quarta, terça e segunda, 48%. Lembrando, estamos vivendo uma semana de feriado prolongado na cidade de São Paulo, na capital. Então, houve uma fuga em massa de pessoas da capital pro interior e para o litoral. Com isso, claro, o isolamento social na capital, a tendência é que ele aumente um pouco, né, criando uma falsa sensação de que o isolamento social melhorou. Só que o isolamento social nas cidades do interior, que tendem a ser um pouco melhor, chegando ou se aproximando aqui do meio para o fim de semana, se mantiveram o mesmo índice durante toda a semana praticamente, Thiago. 8h20 agora, muito bom dia para você aí, do outro lado do rádio, acompanhando a gente até as 8h30 da manhã, muita informação e prestação de serviço aqui nas ondas do rádio. E olha, deputados estaduais aprovaram nesta madrugada a antecipação do feriado de 9 de julho para a próxima segunda-feira em todas as cidades paulistas, ou seja, todo o estado de São Paulo, né, Luciano? Pois é, agora tá valendo, agora a gente já meio que esperava isso, né, a Sim. aprovação desse feriado, então emendou, temos aí quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, mais segunda, né, na capital paulista. E no resto do estado todo vai emendar o sábado, domingo e segunda-feira, o feriado, portanto, depois de mais de 12 horas de sessão plenária, Thiago, pela internet. Se ao vivo já é difícil, imagine online. De assistir, né? Pois é, os deputados estaduais aprovaram o projeto de lei número 351/2020 do governador João Dória, que antecipa o feriado de 9 de julho para esta segunda-feira, como medida, né, para aumentar o isolamento social no estado e fortalecer o combate à pandemia. O número de votos foi 48 regimentais para a aprovação da proposta do governo estadual, foi atingido às 3 horas e 22 minutos da madrugada de hoje. Às 3h28, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, Cauê Macris, anunciou a aprovação do projeto por 47 votos favoráveis, 5 contra e nenhuma abstenção. Como houve obstrução de outros deputados, a votação das emendas foi suspensa às 4 da manhã, devendo ser retomada daqui a pouco às 10 da manhã em sessão extraordinária. Contudo, o texto do projeto já foi aprovado pela maioria dos deputados, antecipando assim o feriado de 9 de julho para segunda-feira. Aí eu já aproveito aqui, o Carlos Chagas deixou aqui uma mensagem pra gente: avisem seus patrões, segunda é feriado estadual e tu é obrigado a seguir. Ele falou, ó, Estado de São Paulo confirmou, feriado para segunda e tu é obrigado a seguir. É isso aí, Carlos Chagas, feriado estadual, tá? Então, até ontem, né? Hoje em São Paulo é ponto facultativo. Ontem e antes de ontem eram feriados, foram antecipados feriados municipais, Corpus Christi para quarta-feira e da Consciência Negra para quinta-feira. Hoje declarado ponto facultativo na cidade de São Paulo, nada está funcionando também. Mas segunda-feira, feriado decretado em todo o estado de São Paulo. Thiago. Vai haver um pouquinho de confusão porque algumas prefeituras anunciaram no decorrer desta semana que não iam aderir feriados municipais, não iria antecipar os feriados municipais. Exatamente. Conforme a solicitação do governador João Dória. Mas, com relação a feriado estadual, aí tem que se cumprir e tudo mais, tá? Foi aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado, e, enfim, seja cumprido na segunda-feira, então, feriado
em todas as cidades paulistas. Mas nós estaremos aqui, né? Estaremos aqui, com certeza. Faça chuva, faça sol, seja feriado ou não. Aqui estaremos para levar informação para você. 8h23, olha, o Congresso avalia adiar o primeiro turno das eleições municipais para 15 de novembro ou 6 de dezembro. Vai adiar, não significa que não vai ter eleição em 2020, vai só mudar a data, é pelo menos o que prevê o Congresso Nacional, né, Luciano? Até porque existe um processo muito complicado, né, porque está na Constituição, né, que as eleições devem acontecer sempre no primeiro, o primeiro turno sempre no primeiro domingo do mês de outubro e o segundo turno, caso haja necessidade, sempre no último domingo do mês de outubro. Então o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, afirmou ontem que o Congresso estuda adiar o primeiro turno das eleições para 15 de novembro ou 6 de dezembro. As duas datas, inclusive, caem no domingo. A ideia é permitir que as eleições ocorram com segurança, sem riscos relacionados à pandemia, mas evitar também, Tiago, que os atuais mandatos de prefeitos e vereadores sejam prorrogados, né? Como a Constituição, como eu disse, ela prevê o primeiro turno e o segundo sempre em outubro. Então precisa haver uma mudança quanto a isso. O Maia disse, no entanto, que antes de pensar na data, é preciso resolver se a decisão será mesmo a favor do adiamento, né? A partir daí, ele ressaltou que a escolha da data será resolvida após consulta, principalmente ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Roberto Barroso. O presidente da Câmara afirmou ainda que pretende conversar com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, para decidir um melhor formato de debate, né? Nessa semana a gente já havia falado aqui, na terça-feira, o Rodrigo Maia disse que poderia ser criado um grupo de trabalho conjunto formado por deputados e senadores para estudar aí uma proposta relativa à mudança na data das eleições, Tiago. Eu me lembro no início dessa pandemia, ainda quando o ministro da Saúde era o Luiz Henrique Mandetta, que ele sinalizava e dizia ao Congresso a possibilidade de se mudar, né, a data das eleições municipais este ano. E então, naquela ocasião, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que naquela época o ministro fazia um bom trabalho como ministro e não que essa parte deveria deixar aí com os órgãos competentes para julgar, né? Naquela época ele dizia, colocava panos quentes, dizendo que não, na verdade, talvez não precisaria ocorrer essa mudança. Eu imagino nesse momento o ex-ministro Luiz Henrique Mandetta falando, quem ri por último, ri melhor. Pois é, tinha razão ele, né? 8h25, mudando de assunto, olha, isso um assunto que agora vai beneficiar muita gente mesmo, principalmente nesse período de crise causado pela pandemia. Novo saque de R$ 1.045 do FGTS deve começar no mês que vem, né, Luciano? Já havia expectativa, né, para diminuir aí os impactos econômicos causados pela pandemia também. O governo federal aprovou no mês passado nessa liberação de um novo saque do FGTS, que está previsto para começar no dia 15 do próximo mês, viu, Tiago? A medida provisória que definiu esse novo saque prevê que os trabalhadores que têm saldo disponíveis nas contas do fundo façam saques de até um salário mínimo, ou seja, R$ 1.045. Segundo o planejamento inicial, esses saques poderão ser feitos a partir do dia 15 de junho e devem seguir disponíveis até o dia 31 de dezembro, seguindo, claro, aquele calendário, né, que da Caixa Econômica Federal ainda não foi divulgado. Vai ser divulgado esse novo calendário. Os primeiros a sacarem seriam os que têm contas vinculadas a trabalhos extintos, né? E os que possuem os menores saldos. Somente após isso, os trabalhadores com contas ativas poderão sacar o benefício. Quem tiver conta na Caixa, o valor igual ao ano passado, o valor já vai ser depositado automaticamente, tanto na conta corrente quanto na poupança. Uma medida importantíssima neste momento de pandemia, Tiago. 8h27, olha, um hospital particular da capital desenvolveu um exame genético para a detecção do coronavírus em larga escala. É a tecnologia e a ciência a serviço da saúde, né, Luciano? Pois é, uma ótima notícia, né? O Hospital Albert Einstein desenvolveu um exame genético para essa detecção em larga escala do novo coronavírus. A técnica possui alta precisão e pode ser considerada aí uma opção viável de testagem em massa, viu, Tiago? O método, inclusive, já teve sua patente registrada por meio do Sistema Internacional de Patentes nos Estados Unidos e deve estar disponível a partir do mês que vem já para todo mundo. Resta saber se de fato, né, essa tecnologia, esse exame vai ficar disponível aí na rede pública de saúde, o SUS vai ter acesso, as comunidades mais carentes vão
poder fazer uso desse tipo de exame. Para a audiência rotativa do rádio, você que está chegando agora em nossa sintonia, não acompanhou o início do nosso programa, a gente atualiza para você. Subiu para 117 a quantidade de infectados por coronavírus em Itu. Outras 5 pessoas foram curadas da doença. Exatamente, são 72 o número de curados até o momento, 14 óbitos confirmados na cidade de Itu, que tem 117 casos confirmados no geral. Tiago, um grande abraço para todo mundo, um ótimo fim de semana. Apesar de ser feriado segunda-feira, estaremos aqui a partir das 8 da manhã. Uma boa sequência de trabalho para você, uma ótima sexta-feira. Valeu, Luciano, obrigado pela presença. A gente vai encerrando essa cobertura especial, mas o Show da Manhã segue ao vivo até às 11 e você continua com a gente. Está terminando a live no Facebook, sintonize lá 104,7 no rádio ou acesse radiocidadedu.com.br para continuar ouvindo a gente aí, tá bom? Um abraço para todo mundo, já na volta dos comerciais, muito mais músicas para você.